Desculpa, Paraíba. Deputado Gervásio Maia, desculpa. Desculpa. PSB da Paraíba. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde, Brasil. Eu confesso que vi aqui há pouco tempo várias falas de diversos deputados sobre esse tema que tem sido amplamente citado, sobretudo em todos os estados da Federação, como também na imprensa do nosso país, que é a questão da prisão do maior líder político, deputado Frei Anastácio Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho um equívoco tremendo se entrar nesse tema pautando-se pelo ponto-chave do assunto, que é a questão da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. O ponto mais importante de tudo isso é a preservação do Estado democrático de direito do nosso país. O exemplo poderá ser o de Lula, mas poderá também ser o de tantos outros. Se nós buscarmos aqui exemplos, deputado Camilo, pode ter certeza que nós teremos aqui uma sessão inteira para falar sobre a tentativa de destruição por alguns setores desse país do Estado democrático de direito. No caso específico, tão citado pela própria imprensa, do maior líder político do país, o que se estranhava e se acusava naquela época era a estranha celeridade no período de uma eleição. O que se dizia era que o objetivo era tirar de cena, tirar de uma campanha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o fato é que o juiz da causa se tornou posteriormente, mesmo tendo sido acusado de ter lado na política, então o juiz se transforma, depois da eleição, no braço direito do governo da direita, do governo Jair Bolsonaro. Refiro-me ao ministro Moro. Num claro gesto de que aquele juiz sempre teve lado, sobretudo quando atuou naquele processo que foi um dos processos mais comentados do Brasil. Ato contínuo, o Brasil assiste a Vaza Jato, o The Intercept, as mensagens que foram vazadas demonstrando o que realmente aconteceu nos bastidores durante todo o curso do processo. Ainda falando em Estado democrático de direito, sai mais uma novidade agora, o livro do Janot. O Janot dizendo no capítulo 15 das pressões que sofreu, de pedidos, inclusive de procuradores e do próprio juiz, para que Luiz Inácio Lula da Silva viesse a ser denunciado com a maior agilidade possível, demonstrando com clareza que havia um desespero com relação ao pleito de 2018, e era exatamente nesse sentido que eles trabalhavam. E agora, mais um ato, mais um gesto dos procuradores da Lava Jato. Eles pedem, quebrando todo o rito, todo o comportamento adotado ao longo do processo, que Lula saia. Não fizeram isso com os outros, inclusive porque não houve ainda a reparação dos danos aos cofres públicos, algo que os procuradores insistiram com relação aos outros réus. E aí eu me pergunto, por que não a CPI da Lava Jato? A CPI foi protocolada na casa, cumprindo rigorosamente o que diz o regimento. Aqui não se trata da prisão de José, Maria e Antônio, se trata de uma CPI para que a Casa do Povo possa investigar a preservação do Estado de direito, democrático de direito no nosso país. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Um dia com Lula, outro dia pode ser com José, Maria ou Antônio, em qualquer recanto desse país. O Brasil não seguirá adiante com esse comportamento. A justiça deve servir para praticar a justiça com base na nossa Constituição Federal e com base com a legislação vigente. A justiça não pode servir, e eu não quero aqui generalizar, porque nós temos, claro que temos, a boa justiça, mas aqueles que fazem parte da justiça podre do país não podem utilizar-se das prerrogativas que têm para manipular, inclusive, a política do nosso país. Sim, a preservação do Estado democrático de direito. Sim, a uma liberdade, a uma democracia livre num país com mais de 200 milhões de habitantes. E não aos corruptos, aos que devem ser investigados, sim, pela CPI da Lava Jato,
que eu espero que venha apenas para elucidar. E finalizando, senhora presidente, pedindo mais um minuto para concluir, apenas para dizer, tem uma proposta a fazer. Vamos ter aqui nesta casa a CPI com a participação de todos os lados, de presidente à relatoria. Vamos sim colocar deputados do governo em pontos estratégicos da CPI, quem sabe até mesmo numa relatoria, deputados da esquerda, deputados do governo e deputados do Centrão. Uma CPI que possa ser isenta, porque a responsabilidade do Congresso Nacional, no momento vivido no nosso país, é gigantesca. O que está em jogo é o futuro das próximas gerações, e as próximas gerações pertencerão aos nossos filhos e aos nossos netos. Peço, senhora presidente, que a nossa fala seja lançada na voz do Brasil. Viva a democracia! Viva o Estado democrático de direito no nosso país! É apenas isso que queremos, e nada mais. Justiça, justiça para todos.